Olá, eu sou o Leandro Luiz e Olá, eu sou Ana Cláudia Nagal. estamos aqui em mais um videocast da sessão Os Especialistas, um espaço dedicado a conectar você, gestor de farmácia, com peritos e consultores nas mais diferentes áreas que afligem o seu negócio. E hoje a gente vai receber um convidado para lá de especial e a gente fala muito sobre as várias dores que impactam o varejo farmacêutico, mas eu diria que gestão é mais que uma dor, é uma doença, né? Que precisa ser tratada com muito cuidado e velocidade. E nada melhor do que a nossa história inspiradora do Thiago Marques para estimular você também a mudar e dar uma guinada no seu negócio. Thiago Marques é o fundador do grupo Hiper Saúde e ele, melhor do que ninguém, pode contar um pouquinho da trajetória dele. Porque ele é fundador, funcionário do grupo, fez de tudo, né? Fala um pouquinho, Thiago. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pela presença e bem-vindo à sessão dos especialistas. Obrigado, Leandro. Obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Todas as vezes o convite de vocês é sempre muito especial. E trabalhar para que essa doença não vire uma doença crônica, né, Leandro? Exato. Acho que o desafio aí da gestão da farmácia é para lá do que um desafio, de fato. A gente precisa começar a repensar de como que a gente ajuda essas farmácias a passar por essa transformação, não só de gestão, mas digital também. Como o Leandro já disse, meu nome é Thiago Marques, eu sou um dos fundadores, né, do grupo Hiper Saúde. Não sei se vale muito o tempo de experiência, tá, Leandro? Tenho um pouco mais de 20 anos de experiência do nosso segmento, mas em posições de gestão, já trabalhei muito tempo também no balcão da farmácia, como gestor de algumas lojas, trabalhei na indústria farmacêutica, fiquei quase 5 anos na indústria farmacêutica antes de montar o grupo que na época chamava Minas Farma, passou por RM Farma e agora a gente fez um rebrand da marca, chamando agora como o grupo Hiper Saúde, né? Porque eu acredito fielmente que a gente pode ser muito mais do que uma farmácia que só entrega medicamento. É isso. Não, muito bom. E, Thiago, a gente fala muito de doença, mas é preciso reconhecê-la, né? Onde de fato começa essa fase de reconhecimento, né? Entender um pouquinho a origem do problema. O mercado tem mudado numa velocidade muito maior do que a capacidade das pessoas de melhorar a própria gestão. Então, se você pega os últimos 5 anos, a grande maioria das farmácias um pouco acomodada, as coisas acontecendo, veio fatores que mudaram a forma como a farmácia é vista, as coisas estão acontecendo numa velocidade surreal, e a gente começa a ver a necessidade de ser mais eficiente. Como é que é isso, né? Quando você volta a 10, 15 anos atrás, uma farmácia que vendia 100, 150 mil reais era super lucrativa. Era uma farmácia que ela era apoiada ali na comunidade, então ela tinha uma função extremamente importante na região onde ela é inserida, e ela tinha uma margem de contribuição muito maior. Com a quantidade de players que tem entrado no nosso mercado, e não só farmácias de rede corporativa, muda-se totalmente o game, a forma como a gente olha para as questões. Tem uma frase que eu tenho repetido em todos os lugares que a gente vai, Leandro, que é o seguinte: o nosso próximo concorrente está longe de ser a farmácia do vizinho. Até porque a gente já conhece um pouco da capacidade do vizinho como concorrente, de precificar, de escolher mix de produto, de layoutizar a loja, tudo isso virou commodity. Então também não é desafio mais você contratar pessoas que você às vezes olha um bom colaborador no concorrente, trazer ele para sua loja. Tudo isso, dependendo da troca que é oferecida, você consegue trazer. Mas agora a gente tem um entrante que não só já existia, tá? Eu acho que agora está um pouco mais... não sei se a gente vai discorrer do assunto, eu já posso discorrer aqui, Leandro. Manda bala. Pode ser? Que eu acho que está mais inflamado agora, que é o movimento de Mercado Livre e outras plataformas. Inclusive, já falei com todas elas e vejo um movimento mais rápido do que a gente imaginava, tá? O nosso mercado tem uma questão regulatória, onde impede que um centro de distribuição faça a venda direto do centro de distribuição. Exato. Mas não que isso não pode apoiar ou ser apoiado por uma farmácia, tá? Então ainda tem muita coisa, não estou falando aqui para alguém se conectar ou não conectar. O que de fato tem valor nesse negócio é o cliente ativado, é o cliente ali na recorrência. E aí quando você concorre com alguém que o custo
o custo de operação é infinitamente menor que o seu, muda totalmente o jogo. Quando a gente olha para tudo que a gente vende, Leandro, Cláudia, todos os nossos produtos, eles são commodities. É saúde, o nosso segmento é saúde, importante, mas é commodity. Então, assim, a dipirona que eu vendo nas nossas lojas não é diferente do que vai vender em qualquer outra plataforma. Dá para garantir a origem no digital? Pouco provável, tá? Mas é o mesmo produto. Então, quando a gente olha para isso, eu fiz um exame dentro de casa, se eu trabalhasse com uma farmácia fechada, eu conseguiria reduzir 80% do custo de operação dela. Nossa. É muito dinheiro, Leandro. Impressionante. O custo de operação de uma farmácia hoje está em torno de 20% a 25%, tem farmácia até com um custo maior que esse. E aí o detalhe, o preço quando você compra melhor, você pode ter até uma variável em torno de 4% a 5%, às vezes até um pouco mais, mas não vai mudar muito mais além disso, tá? Além desses valores. Mas quando a gente olha para o custo operacional, é possível reduzir, às vezes, 50%, 60% do custo operacional, de acordo com o quanto que você fatura, de acordo com a expertise do empresário, de acordo com o sistema tributário que ele está, que agora também vai mudar. Então nós precisamos construir, a gente chama de escadinha da prosperidade, para onde que a gente olha primeiro. Que a farmácia também que está tentando fazer meio que tudo, também está se meio que atropelando, tá? Nesse contexto, nós temos, pode-se dizer, Leandro, quantas farmácias independentes a gente tem? Talvez você está com o seu número mais fresco que o meu. Eu diria assim, elas são um contingente... 85, né? Quase, para 80, se você considerar... Na beira de 80 mil farmácias independentes. Então esse é o desafio dessas 80 mil, tá? Como que eu compro melhor, e comprar melhor aqui incide não só na condição comercial, mas no melhor momento de compra. Nós temos nesse ano quase 9 mil lançamentos, tá? Então quando você pensa numa farmácia independente que tem em torno de 4 a 5 mil itens, 20%, 30% do que está entrando vai emplacar. A gente está falando que essas lojas vão mudar em torno de 30% a 40% do seu estoque. Fora o advento das marcas próprias, tudo que já é vendido no digital, no supermercado, que tem uma tendência de vir para a farmácia, o que a gente vende também tem uma tendência de ir para o supermercado, fora os influenciadores. Então a gente tem novos concorrentes que a gente precisa, obviamente, saber lidar com eles. Mas nem tudo, né? Eu acho que esse é o lado ruim da história. Os outros varejos já passaram por isso, né? Por essa necessidade de melhorar a eficiência. As linhas brancas, e-commerce, varejo comum, enfim, todos eles já passaram por esse momento. O que fica? O que acontece no final do dia? Há poucos anos atrás, há 5, 10 anos, era mais difícil da gente ver uma loja faturar mais de R$1 milhão. Hoje é simples, hoje assim, é extremamente fácil você encontrar uma farmácia que faturou mais de R$1 milhão. Tá? Isso não era isso não é a média ainda, né? Mas essa eficiência de 7, 8 mil reais por metro quadrado não era tão comum há 10, 15 anos atrás. Era para pouquíssimos grupos. Isso mostra que existe uma forma, tá, de fazer bem feita essa gestão, abrir mão de um pouco do lucro líquido do negócio para crescer, tá, e ocupar um espaço de vanguarda, de protagonismo na região onde essas farmácias estão inseridas. Não custa muito dinheiro. Primeiro que essa iniciativa que vocês têm aqui, tá, Leandro? Isso é extremamente importante, né? Eu tô aí junto com vocês no programa Especialistas, projeto que eu abracei e falei, cara, já falei pro Leandro aqui, eu acho que tem poucas pessoas preocupadas com o desenvolvimento da farmácia independente de fato. Maré boa é aquela que sobe para os nossos barcos e sobe para todos os outros barcos, né? Então, o barco pequeno, o grande, o médio, isso é extremamente importante, movimentos como esse de buscar desenvolver a farmácia independente. Então, por onde que a farmácia independente começa? Leandro, você me para se tiver algum ponto que você quiser fazer alguma pergunta, mas por onde que eu acredito que essa gestão começa? Identificar, tá, qual que é a doença crônica dessa farmácia hoje. Tá? Porque, às vezes, não é nem perceptível uma doença. Às vezes, o desafio ali é de como engajar melhor o time,
Na onde que está deixando ter um gargalo financeiro. Ou às vezes a farmácia não se atualizou. Todas as vezes eu comparo o varejo muito com o agro, né? O agro você tem que o tempo todo estar renovando, regenerando. A gente precisa fazer isso nas nossas farmácias também. Então, com baixo investimento, hoje é possível você colocar a sua farmácia numa posição privilegiada. Até porque, quando a gente está falando de experiência do cliente, eu acredito, Leandro, que existe uma confusão. As pessoas estão falando de experiência do cliente em relação ao atendimento do cliente. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Experiência do cliente é a capacidade da loja, farmácia ou qualquer outra coisa de resolver o problema do cliente consumidor até o fim. Se a gente não tem uma experiência, no mínimo 8, nota 9, dentro de uma farmácia independente, a chance da gente perder esse cliente para o digital ou qualquer outra plataforma é muito grande. Então precisa começar a trabalhar isso. Tá? Aí vai pela compra. Aí vai dessa capacidade da gente entender se a gente está num bom ponto, se a gente tem um fluxo que ajuda. Mais de 50% das nossas vendas hoje já está do balcão para fora. Né? É um vendedor que não nos cobra nada e precisa ser muito bem tratado. E, Thiago, como é que ele dá esse start aí? Assim, tem que ter também uma mudança de mentalidade aí para ele começar a entender que ele precisa buscar esses gargalos e essas dores ali, enxergar onde é que está essa perda operacional dele, né? Mas, assim, quando a gente fala de gestão é um termo até muito abrangente, né? Como que ele acha, teoricamente, que está gerindo bem, tudo, em que momento que ele tem que entender que ele está perdendo dinheiro e que ele precisa fazer essa busca aí entre esses vários departamentos, essas várias áreas que você elencou. Perfeito, vamos lá. Existe negligenciar a gestão, é quando você sabe que precisa fazer, mas não faz, tá? E existe a falta de direção estratégica dentro de uma farmácia, independente se ela tem 3 colaboradores ou se ela tem 3 mil. As farmácias precisam começar a desenhar para onde elas querem ir, tá? Com quem que elas querem ser daqui 2, 5 anos, 10 anos. Se você quer ser um sistema relevante para a sua comunidade, independente do que você vende, a gente precisa escrever com o quê? E aí, 2, 3 objetivos. Eu diria que esse seria o primeiro passo, Cláudio. 2, 3 objetivos de quem você vai ser para a comunidade onde você está inserida. Você vai ser a farmácia que, de fato, vai contribuir com a saúde das pessoas? As pessoas vão te reconhecer porque aí tem um bom atendimento, sempre encontra os produtos que elas querem. Existe um nível de confiança aceitável, ou seja, as pessoas não estão sendo ludibriadas, né, o que as pessoas tentam fazer com vitamina o tempo todo, ou não estão sendo enganadas, ou tenta ali vender um produto mais caro. A gente vê curso de atendimento tentando ensinar as pessoas como vender mais caro. Não é sobre isso. As pessoas estão a fim de pagar por uma experiência que de fato faça sentido. Mas o preço justo pouco é citado, assim, pelo menos nos movimentos que eu vejo. Então, escolher esse caminho de direção. Quando a gente escolhe o caminho de direção no qual a farmácia vai seguir, a gente tem que desligar os caminhos que não faz sentido nenhum. Esse é mais importante do que escolher a direção. Quando a gente escolhe o que quer ser, a gente tem que desligar o que a gente não vai ser. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Pode ser que a gente seja questionado, mas, por exemplo, eu não acredito que uma dança no TikTok vai fazer a sua venda aumentar, tá? Eu não acredito que excesso de promoção vai fazer a venda da sua farmácia crescer. Eu não acredito que aumentar o tempo todo a variável que você paga para o balconista vai fazer a sua venda explodir a um nível estratosférico. O que eu acredito? Primeira coisa, o que a gente consegue ser nas condições que nós temos agora? Uma farmácia que tem o básico, que é 6, 7 mil itens, que tem um time relativamente pequeno e eficiente, que dá condição para precificar bem os produtos e escolhe não ter alguns ativos, tá? Pode ser, por exemplo, dermocosmético lá no interior. Se você é uma farmácia que você não está linkada a uma rede, ou às vezes você não tem uma condição de trabalhar um dermocosmético, por exemplo, abra mão de trabalhar com esse produto. É melhor do que oferecer uma experiência ruim. E aí você foca em ser uma farmácia eficiente, garantindo que, quando o cliente for buscar um mix ideal de perfumaria,
quando ele for buscar um antibiótico, quando ele vai buscar um psicotrópico, ele acha a receita inteira. O problema do Brasil, das farmácias independentes, da grande maioria das vezes, é não conseguir atender uma receita inteira. 80% das pessoas que vão até uma farmácia, elas vão pela questão de comprar medicamento. Então, isso a gente faz bem feito e depois a gente constrói os periféricos em volta. Então, aquela tentativa da gente tentar ser o melhor em delivery, aí coloca uma loja lá no Mercado Livre para vender meia dúzia de produtos. Aí a gente coloca lá, vou vender na Shopee também. Aí a gente abre uma rede social e às vezes a rede social ali, ela mal trabalhada, né? Ela não é... Você começa a colocar uma pancada de atividades para o gestor que ele é incapaz de fazer, tá? Todo mundo que escolhe abrir um CNPJ com porta aberta para atender o público, uma coisa ele descobre que é, talvez até antes de perceber que as pessoas falem disso, mas ele é comerciante. Ele não é um administrador exímio, matemático, psicólogo. Então a gente precisa resgatar o que é básico, bem feito, trabalhar nisso, porque tudo que não é isso, essa função primordial, onera custo, tá? Sim. E desvia da direção da onde que você quer atingir. Nós não seremos, tá? Nós não seremos concorrente de alguém que preza o tempo todo, talvez pela questão de comprar 90% das vezes no digital, ou aquele cliente que ele já nasce digital. Nós precisamos entender como é que a gente entra na transformação digital, principalmente fazendo o bom uso da tecnologia, das funções que um bom software pode trazer para a gente. Eu ia chegar nesse ponto da tecnologia, mas vou recuar um pouquinho. E, Thiago, você já falou de como se reconhece a dor e do que é... E eu acho que é interessante esse aspecto, né? Vamos eliminar aquilo que não é do nosso escopo efetivamente, para aí sim nos concentrar no nosso core business mesmo, naquilo que é a nossa essência do negócio. Agora, como é que... Você falou de repente, ter um certo limite para olhar a concorrência, né? Porque ela pode também estar errando, né? Mas, de alguma forma, você tem que olhar o entorno. Como é que é essa sensibilidade, né? O que pode olhar e o que não? Perfeito. Talvez escolher bem os indicadores que você vai monitorar, tá? Na grande maioria das vezes, a farmácia olha muito mais o faturamento bruto e o faturamento líquido do que a quantidade de clientes que atende. Tá. Se você olhar para o ponto de vista de manter a sua farmácia perene, você deveria olhar muito mais quantas pessoas você atende por dia, por mês, e quanto que cada uma delas Meu consome. Patrimônio, né? Exatamente, o teu patrimônio é esse. Então, a conta que nós deveríamos fazer o tempo todo eu estou faturando 100 mil reais, 200 mil, 300 mil, ou estou atendendo 10 mil clientes comprando 30 reais? Porque daí eu consigo, olha que legal, gente. Aí eu consigo olhar, esse mês teve algum cliente que não entrou dentro da minha loja? O que eu posso fazer para fazer com que essa venda de 30 saia para 40? Quantos itens por venda, né? A gente tem lá, chama carinhosamente, de uma forma mineira, itens por sacolinha, que era a forma mais básica que a gente entendeu de explicar às pessoas. Tem lojas nossas que elas trabalham só com a meta de quantos itens por sacolinha, não tem outra meta, tá? Então nós precisamos aterrissar algumas questões em relação a isso. Outro ponto, Leandro, é sempre o contador é meu amigo, o dono do software é meu amigo, e aí a gente tem uma mesa redonda no final do ano de amigos e pouca eficiência na gestão, tá? Então, farmácia hoje, independente do tamanho, às vezes ela tá ali fazendo a conta de 200, 300 reais por mês em relação a um software ou outro, mas para pensar, será que o software que a farmácia, essas 80 mil farmácias hoje usam, tá, é um software que está se preparando para a reforma tributária que vai começar daqui 3, 4 meses? Será que não é muito arriscado a gente, tipo, deixar a mão de um contador que talvez não é especialista no assunto, do software? Porque essas são as nossas alavancas. E aí, concluindo a resposta da sua pergunta, Leandro, se eu olho para a quantidade de pessoas que eu atendo versus o ticket médio de cada uma delas, eu preciso entender a região onde eu estou inserida, tá? Então, eu sou lá de Paraguaçu, cidade de 25
5 mil habitantes, tá? Eu vou ter uma proporção dessas pessoas comprando comigo. Eu preciso entender a capacidade delas de compra, qual que é os critérios de escolha de farmácia, onde são as melhores ruas, se eu estou inserido nesse ponto. Porque eu tenho que olhar para as características da minha loja, um motivo no qual as pessoas me escolhem e falar assim, cara, meu atendimento é nota 8, meu mix de produto é nota 8, 9, tá? O fluxo de pessoas, meu layout é nota 8, 9, e aí eu consigo me comparar, por exemplo, com uma rede corporativa ou uma farmácia. Tem muita farmácia independente muito eficiente. Quando as notas vão de 8 a 10, essa farmácia normalmente está vendendo em torno de 4 a 5 mil reais por metro quadrado. Porque tem gente que às vezes ainda tem um orgulho, Leandro. Fala assim, cara, o meu atendimento é o melhor. Minha farmácia tem 30 anos aqui na cidade. Fala, quanto você está faturando? 50 mil. Falei, cara, então... ninguém... Se isso é o melhor, né? Exatamente. Ninguém considera o que você acha que é melhor, né? A gente tem que preparar a nossa loja, as nossas farmácias, como se a gente fosse receber um convidado, tá? Para jantar a nossa casa, assim. E isso é uma ponta da experiência do cliente com a gente. E aí, nesse caso, quando você faz uma mentoria, nessa questão, vamos usar esse exemplo, ele tem que começar por que caminho? Se ele está vendendo menos pelo metro quadrado da loja dele, a questão é mexer nessa parte de infraestrutura, a questão é aumentar o mix ou diminuir o mix, onde que está errado aí? Perfeito. Como que eu colocaria aqui em 1 minuto para que a gente pudesse ajudar o maior número de farmácias possível? Eu elencaria 4, 5 pontos que são os critérios de escolha do cliente e daria uma nota de 1 a 5, comparando com 3 concorrentes em volta dele. Ele vai perceber que quem vende mais que ele tem uma nota mais próxima de 5 do que as demais. Se é ele que vende mais, ele vai ter as notas próximas de 5. E aí, Cláudia, esse é o ponto. Aquela dor que está mais latente ou a menor nota, ele precisa olhar e mergulhar só naquele assunto. Nós temos um termo que a gente usa dentro da Universidade da Farmácia, que é a escadinha da prosperidade. Eu acho que qualquer um entende, né? É degrau por degrau. Sim. Então, o meu problema maior hoje está no mix de produto. Eu não vou olhar para outro problema enquanto eu não resolver esse daqui, da forma como eu entendo que eu tenho capacidade para resolver de 3 formas, com capital humano, recurso, tá? E tempo. Então, eu colocaria dessa forma. Você escolhe, os 5 critérios seria atendimento, mix de produto, layoutização, o ponto, avaliar o ponto, tá? Se você está preparado, se você está no ponto certo ou não, e precificação. Eu colocaria esses 5 pontos e daria uma nota de 1 a 5. Legal, né? Simples, né? Fazer. Simples, e aí entra numa outra questão. Você falou de convidar para o jantar. Você não pergunta para o convidado o que ele vai comer, né? No máximo, você pode perguntar se ele é alérgico a alguma coisa. Perfeito. Né? E a farmácia que ainda não conhece esse cliente? Compensa ouvi-lo ou são os parâmetros de vendas e atendimento que vão determinar para onde eu vou caminhar? Existe tanta ferramenta, Leandro, existe tanta ferramenta, inclusive o Otimiza ajuda, ele faz um papel extremamente importante, no qual a gente fez uma versão simplificada para qualquer farmácia independente poder usar. O nosso mercado é o mercado mais auditado, um dos mais auditados do mundo, tá? Sim. Então a gente sabe, depois de algumas horas, quais as dipironas foram vendidas, quantas unidades, a que preço. A farmácia independente tem o direito e pode fazer uso disso. Tá? Então, essa é uma informação extremamente estratégica, onde eles podem olhar para isso e falar assim, cara, eu vou concentrar aqui nesses 5 mil itens e vou focar neles. Tá? Às vezes, as pessoas fazem a correlação, não, para vender mais, tem que ter mais mix de produto? Tem sim. Inclusive, teve um podcast que a gente gravou com o Ivan, do Close Up, maravilhoso, a gente fala sobre isso. Mas se você tem a condição hoje, e a condição que você tem é de focar nesses 4, 5 mil itens, faça isso muito bem feito. Então nós precisamos seguir uma ordem. Que ordem é essa? Aonde estão esses dados? Hoje o Otimiza entrega essas informações. Quais informações são essas? E fazer um depara com o que vende na minha região
e o que eu tenho em estoque. Tá? Só para você ter uma noção, Leandro, acredito que mais de 50% das farmácias tem mais de 30% do estoque parado há mais de 60 dias. Isso é um erro de mix, de precificação, tá? Uma coisa é precificar, né? O preço errado também vai fazer com que a farmácia venda menos, e um erro de compra. Ou seja, às vezes é um combo que comprou a mais, tentando entender uma promoção, alguma coisa ou outra. Comprar um produto que não está relacionado à sua região é extremamente sensível. Tá? Você vai colocar um dinheiro. Isso não é um produto de prateleira de supermercado onde você consegue colocar uma promoção e sair com um mix amanhã. Tá? Então, é simples. Tá? Eu começaria por esses caminhos. Agora tá com o estoque encalhado, fazer o quê? Leandro, estoque de qualquer forma, na dinâmica como o mercado vai, a gente precisa começar a entender como que a gente cria uma dinâmica de tirar esse estoque o tempo todo. Mas o nível de eficiência, por exemplo, o Otimiza avisa todas as vezes que um produto vai entrar em estoque crítico e te ajuda a comprar. Não tem muito o que fazer, tá? E aquilo que é novela, janela do passado, a gente tem que fechar mesmo, tem que ir para frente. Quando a gente olha lá para um antibiótico que está com 60 dias parado na prateleira, o que a gente vai fazer? Isso não tem como promocionar. O que a gente precisa é trabalhar sempre com foco relacionado ao que vende na região. O que é perfumaria, dá para promocionar, dá para fazer um saldão, né? Eu acho que a gente está vendo aí o próprio digital ensinando a gente a todo momento como fazer promoção. Tem um negócio que eu acredito muito que está chegando agora, né? Às vezes a pessoa abre uma live lá, fica com vergonha de ter no Instagram da farmácia 10 pessoas. Quantas vezes no dia você tem 10 pessoas dentro da sua farmácia ao mesmo tempo? Live shop é uma potência, você pode fazer via YouTube, Instagram, TikTok, enfim, eu acho que esse é um dos caminhos que a gente pode colocar. Porém, tá? A estratégia nasce quando a gente começa a contingenciar esses erros antes deles acontecerem. Tá? Aí é o detalhe. Se a farmácia faz 3, 4 anos que está escorregando nesse mix de produto, não vai ser uma promoção que vai fazer essa venda acontecer. E detalhe, Leandro, não terceirizar isso para o time. Não é responsabilidade do time aumentar a venda. Nós precisamos ter uma visão global da farmácia. Ela só vai aumentar a venda se ela atender a função básica que ela tem que atender na comunidade no qual ela está inserida. E aí é muita questão, então, também da gestão administrativa, né? De entender ali, cada um entender o seu papel, mas esse gestor que geralmente a gente fala de farmácia independente é uma empresa familiar ali, que é o dono, faz tudo. Como é que mudar essa cabeça, essa mentalidade dele? Como é que vocês abordam isso? Como é que começa essa mudança? Perfeito. Primeira coisa, para onde a gente está apontando com essa farmácia? A gente quer que ela chegue na segunda, na terceira geração? A gente quer fazer com que ela venda o máximo possível ou ocupe o espaço que ela merece? Então a gente precisa definir isso até para que a gente escolha 3, 4 ações de 2 estratégias que a gente consegue realizar. Tomar consciência é o primeiro passo, tá? A gente tem cases de farmácias que saíram de 40, 50 mil reais que hoje vende mais de 1 milhão. Tiago, o que você via que era a principal dor? A limitação de acreditar que aquilo era possível. Uma farmácia de 50 mil reais, ela não vai sair de 50 mil reais hoje e vai virar 100 mil reais amanhã. A gente precisa começar a trabalhar no que é básico, tá? Então, por exemplo, tá? Uma estratégia que eu gosto vamos ser a farmácia mais barata. Se você está vendendo pouco, tá? É relativamente pequena a sua venda, não existe vender pouco. É relativamente pequena, vamos focar em ser a farmácia mais barata? Depois, vamos focar em uma farmácia que tem tudo? Depois, vamos focar numa farmácia que atende o cliente com 360 que o cliente quer? Depois, vamos criar uma experiência diferente? Por exemplo, nós temos lojas que faz corridas. Né? Isso é promover a saúde. Eu acredito muito na farmácia que no futuro que ela vai vender muito mais prevenção do que remédio. Tá? Então, essa é a esteira, né, que a gente pode começar a colocar. Mas antes de mais nada,
colocar isso aqui, se pudesse mandar uma mensagem para os 80 mil donos de farmácia, hoje não tem nada que impeça nenhuma farmácia de prosperar no ambiente onde que a gente está. Nós estamos num mercado que o looping de crescimento é infinito. As pessoas querem viver mais. As pessoas querem se alimentar melhor. A farmácia é o braço. A população só aumenta. A idade média do brasileiro só aumenta. Quando a gente olha o nosso mercado para mercados mais maduros, só cresce. É óbvio que a gente vai ter entrantes de outros segmentos no nosso mercado. Nosso mercado é um mercado gigante. Então, para garantir que a gente ocupe o espaço que sempre foi nosso, a gente precisa ser mais eficiente, tá? E aí, antes de ser administrativo, gerente, empreendedor, empresário, né? Eu vejo que tem uma pancada de imersões hoje tentando vender um modelo ali de como que esses... Pronto, o modelo né? pronto Enfim, não existe. Não existe. Antes de qualquer coisa, a gente precisa ser dono. Se o dono da farmácia entender qual que é a função primordial, escolher ser dono mesmo, cara, eu vou cuidar disso daqui, como ele tem que cuidar, deixar de reclamar. Às vezes a gente entra em algumas mentorias aí, ele reclama do time, reclama do fornecedor, reclama do cliente, né? Deixar de reclamar até para atingir a função no qual a farmácia está inserida e dar esses passos para, como é que eu posso dizer, prosperidade do negócio, tá? Isso não é só para farmácia, isso seria para qualquer outro negócio. Estamos numa era de inteligência artificial, né? Óbvio que ela virou febre, acaba sendo usada para N circunstâncias, N situações, mas como ela entra nesse processo? Perfeito, excelente pergunta. Antigamente, a evolução da gestão passava por uso de ferramentas onde a própria escrita, depois Excel, Word, as ferramentas, depois os Dash ganharam vidas, grandes telas nas salas de reuniões, onde você tomava decisão olhando para aquelas informações. A inteligência artificial é tão importante quanto a descoberta da luz, tá? Da iluminação, né? Tiago, por quê? Porque é um agente capaz de fazer tudo aquilo que você não tem habilidade para fazer. Olha o tanto que isso é importante. Nós, há 2 anos atrás, quando a gente começou a desenvolver o Otimiza, nós começamos a entender que para um conhecimento que é chamado como Deep Learning, né, que é a capacidade de aprender com profundidade, a gente precisava estudar a forma e como as pessoas faziam gestão dentro das farmácias. E aí a gente percebeu que eram horas para comprar, horas para escolher mix de produto, horas para entender de precificação, e aquilo dificultava muito o processo ficava muito longo. A inteligência artificial quebra todo esse paradigma de gestão e vai para um ponto onde você tem que ter só a capacidade de fazer pergunta. Vamos avançar daqui 2 anos, Leandro. Como que vai ser a gente ter um gerente artificial dentro do nosso negócio? Obviamente a gente precisa que as informações estejam certas, né? Mas isso muda totalmente a característica da concorrência. Até porque te falar o que você deve comprar ou não é extremamente assertivo. Te avisar de estoque crítico, fazer uma meta automática para o seu time, reconhecer os padrões de comportamento de compra, fazer oferta personalizada de acordo com o cliente. Isso é inteligência artificial. Isso não é futuro, tá? Isso é presente. Nós temos 5 lojas num projeto que a gente chama Projeto Apollo, e é engraçado, né, que o nome é bem sugestivo, né, Leandro? Onde a gente trouxe essas farmácias para dentro do grupo Hipersaúde e a gente controla a compra, o mix de produto e a precificação. Tudo com inteligência artificial. Não tem achismo, não tem viés, é tudo automático. E aí, depois de 90 dias, a gente foi devolver essas farmácias para esses empresários. Eu falei assim, não, pode ficar com a gestão aí. Porque de vez em quando chega aqui uma losartana 5 centavos mais caro, mas está tudo bem. Meu mix melhorou, minha cesta de venda melhorou, meu ticket médio melhorou e aumentou meu fluxo de cliente. Ou seja, o que o sistema fez? Ele reconheceu todas as vezes um padrão que é otimizar aquela função e devolveu isso como ação automática dentro da loja. Cara, mudou a realidade. Imagina que o empresário ele saiu de uma função que ele não gosta de fazer, tá? Levante a mão aqui quem gosta de ficar 5, 6 horas fazendo a mesma função de uma forma rotineira, para uma função de olhar para o negócio dele com uma visão global,
de uma posição estratégica, independente se ele fatura 50 ou se ele fatura R$1 milhão, mas com a capacidade de olhar como que eu posso crescer mais. E aí, olha que legal como você muda o foco. Você sai daquele foco problema, problema, problema. Nossa, esse preço está errado. Nossa, esse produto aqui chegou com o preço errado. Nossa, esse produto aqui vai vencer na prateleira. Cara, como é que eu posso aumentar a minha venda? Sim. Como é que a gente pode melhorar aqui a experiência do cliente? Nossa, que legal, o cliente está vindo e está passando por esse corredor, vou tentar melhorar aquele corredor. Então muda, obviamente, sai de uma área de sobrevivência para uma área de prosperidade. Quem surfar, Leandro, porque como a gente está em cima da onda, é difícil da gente falar qual que vai ser o resultado. Claro. Tá? É igual o Bitcoin, né? Todo mundo reclamou, mas quem tem lá, quem comprou a $12 deve estar muito bem hoje, deve estar rindo à toa. Talvez. Assim como a internet e as outras coisas. Quem saber, quem entender o movimento da inteligência artificial, que não precisa só de dedicação de um pouquinho de tempo, e surfar essa onda, serão as farmácias empresários que prosperarão por muito mais tempo. Vocês vão ver, guarda esse vídeo aqui, daqui 5 anos, a gente vai pegar esse aqui, o Thiago falou isso há 5 anos atrás e, de fato, esse é o caminho. Campanhas personalizadas, entendimento do cliente, agilidade, tá? Isso não é o futuro, tá? Isso é o presente, a gente já está usando. A gente é pioneiro nesse assunto, né? Até o nome, o termo Pharmatech é exatamente por isso. Porque a gente, cara, assim, a gente mergulhou, Leandro, de uma forma que tudo que a gente via lá fora, a China, por exemplo, foi um grande exemplo, foi uma grande viagem pra gente, que a gente fez junto com o pessoal da Febrafar, de perceber que tudo é possível. Medicina, exames e a compra do seu medicamento por menos de R$100. Isso é uma das tendências da inteligência artificial de baratear o custo da saúde para o cliente consumidor. Perfeito. Thiago, e aí no caso, vamos supor um exemplo de uma farmácia numa região que já implementou, trabalhou essa gestão, está ali com as ferramentas, e as farmácias concorrentes também. Qual que fica o fator de diferenciação ali, quando todas estão ali nessa mesma pegada, já implementou tudo? Boa pergunta, assim, eu acho que se alguém falar que tem a resposta para essa pergunta, eu acho que ele vai estar mentindo. Né? Mas a gente tenta perguntar. Exato, não, mas a pergunta é excelente, sabe o que é legal? Que a gente gera um contexto aqui de curiosidade. Independente de qual futuro esse futuro vai ser, o presente pede eficiência. Então, daqui 5 anos, se todas as farmácias tiverem uma boa precificação, comoditizou, se o mix de produto já está comoditizado, o layout já está comoditizado, vai depender daquela farmácia de como se destacar, de como que você de fato apoia na nossa saúde. Por isso que a gente mudou para a hipersaúde. O mercado já estava, com todo respeito, meio que de saco cheio de popular. Né? A gente tem lá as nossas marcas, elas crescem muito, mas tudo era popular, então tudo virou meio que popular. Quando você olha para a visão para os próximos 5, 10 anos, o que as pessoas querem? As pessoas querem um lugar onde que muda o seu estímulo. Porque para as palestras que eu tenho feito, eu pergunto para as pessoas assim, vocês gostam de ir na farmácia? De cada 100, 2 fala que gosta. Então por que a gente não pode transformar essa experiência numa experiência mais legal? Eu gostaria de ir numa farmácia onde que ela faz ali pequenos exames, que de fato é os que eu quero fazer, tá? Não é o que ela me oferece. É tipo, deixa eu ver aqui como que tá minha ferritina, como é que tá minha testosterona, como é que tá indicadores que eles de fato contribuem para minha felicidade, para minha vida saudável. A gente precisa mudar o estímulo no qual as pessoas buscam a farmácia. E isso dá trabalho. Mas olha que legal, a gente já faz corrida. Será que daqui a amanhã a gente não está fazendo uma parceria com a Nike? A Nike está fazendo um teste de tênis lá dentro da farmácia onde a gente está interessado em entender aquele cliente que consome a suplementação. Será que o nosso profissional, que é o farmacêutico, que estuda 5 anos de uma das faculdades mais difíceis do mundo, entender de farmacologia, química, será que não é esse profissional que vai ter a condição de fato de falar o que a gente deveria tomar ou não dentro das nossas farmácias? Então talvez esse é o caminho da diferenciação para os próximos anos. E é customização, né? Como você mesmo falou. Quer dizer, muito
muito menos do que olhar para o concorrente, olhar para o seu entorno. Claro, é necessário, mas você tem que ter os filtros para entender o que é você, né? Literalmente, né? Se conhecer melhor. É quase uma terapia, né? Exatamente. Assim, essa tentativa, a gente não pode negligenciar, olhar o concorrente, tá, Leandro? Eu concordo com isso, enfim, isso faz parte do Claro, jogo. não é. Mas olhar para isso o tempo todo é focar muito mais nele do que focar na própria loja. Então, números básicos, tá? Eu deveria estar muito mais preocupado com a quantidade de clientes que eu atendo, com a quantidade de produtos que ele leva por cesta e quanto que é esse ticket médio e quantas vezes no mês ele vem do que quanto que eu estou faturando de fato todo mês. Sim. Porque a gente fica feliz com esse número bruto, na hora que ele cai um pouquinho, a gente fala assim, cara, o concorrente pegou uma fatia do meu mercado. E às vezes nem é isso. Às vezes é aquele mês que, pô, as pessoas viajaram mais, ou às vezes teve 2, 3 dias úteis a menos e você não conseguiu mapear isso. O que que acontece? Você vai para ações que elas destroem o próprio negócio. Por exemplo, precificar. Cai a venda um pouquinho, o que que é a primeira coisa que o dono da farmácia faz? Bomba a farmácia de promoção, abaixa a precificação. Isso é sinal do quê? Muito mais de desespero do que estratégia. Então, olha que legal. Se eu estou numa cidade de 50 mil habitantes, se eu monto uma farmácia para atender 20% desse público, eu vou ter 10 mil clientes. Desses 10 mil clientes, eu sei que cada um deles vai comprar em torno de R$ 50 por mês. Eu já tenho uma receita prevista. Sim. A única coisa que não é fixa dentro do nosso negócio é o faturamento. Todo o resto é. Mão de obra, não tem jeito de você negociar com ela. O aluguel também não dá para você negociar todo mês, né? Todos os outros custos, eles são, obviamente, fixos. O que faz com que, tipo, se eu não melhoro todos os meses ou todos os anos, eu vou ter um desafio para o próximo ano. Então, agora, tenha conta do que a gente está chamando de eficiência. Porque por muito tempo a gente cresceu muito as lojas na ideia que se eu cresço a loja, eu faturo mais. Tem que marcar posição, né? Exatamente. Será que eu preciso, da onde que eu estou inserido, eu preciso de uma loja de 200 metros quadrados? Será que 50, 60, 100 metros quadrados não é pequeno espaço para a região onde eu estou inserido? Então a gente precisa começar a pensar nisso, porque eficiência, se você não for capaz de comprar um produto, colocar o custo de operação e garantir a tua margem, o teu lucro líquido, provavelmente você não estará nos próximos 5 anos do nosso varejo, tá? Então esse é o desafio que a gente precisa começar a entender como que a gente pode melhorar. Perfeito. E aí uma dica então para as nossas assistência aí que está nos vendo, o que eles podem encontrar na mentoria? Ah, legal. Quanto que essa mentoria aí já tem ajudado? A gente já tem aí uns meses disso. Quanto que está ajudando esses gestores independentes aí a prosperarem? Então, o projeto dos especialistas aqui com o Panorama, né? A gente tem uma agenda compartilhada junto com vocês, onde a gente atende alguns empresários que entram na agenda do Panorama Farmacêutico e marcam lá um horário onde a gente faz uma mentoria junto com vocês. O que eles podem esperar? Primeiro, descobrir na onde que a gente deveria focar. Qual que é o real problema que a farmácia daquele mentorado tem? Como que ele pode escalar esse negócio através das pessoas, através da própria loja, o mercado onde que ele está inserido? E quais as ações, que isso que é legal, Cláudio, quais as ações que ele precisa fazer no dia posterior à mentoria, tá? Porque senão fica aquela necessidade de contratar um tanto de ferramenta e tal, não. O que um plano de ação bem estruturado, com pouquíssimas ações, vai fazer a diferença nessas lojas para os próximos dias? Tá? Então é isso. Porque ela ajuda a mudar aquela mentalidade, Exatamente. né? Ele já não precisa no dia seguinte contratar 10 mil ferramentas e implementar um monte de coisa. A gente só não faz um milagre, Cláudia, que é consertar ponto ruim. E isso não tem como você mudar o fluxo da cidade e tal. Todo o resto, se você tem a visão clara de onde que pode chegar, dimensionado de acordo com a realidade onde você está inserido, fica mais fácil a gente construir um plano de ação. Tá? Então a gente tem que aterrissar as coisas. Tá? O empresário também, ele anda... Eu tenho conversado com vários empresários, não só do nosso segmento, mas ele anda muito ocupado.
Tem muita coisa para ele gerir e tem um tanto de gente vendendo mais ferramentas para eles, com dificuldade de para onde que eu vou. Então a gente precisa assumir um caminho de que tem várias coisas que elas não fazem sentido fazer agora. Pode ser que elas fazem sentido fazer daqui a um tempo, mas agora não. Vou dar um exemplo para vocês. Para mim não faz sentido nenhum, tá? Eu não sei como é que chama na região de vocês, lá na minha região é pipa, papagaio, aquelas pipas que crianças, Sim. né? É. É pipa, né? Tem farmácias, já cheguei em farmácias que tem pipa e não tem amoxicilina mais clavulanato. Tá? Essa é a melhor forma de descaracterizar uma farmácia. Tiago, mas isso não acontece comigo. Tem farmácias que eu já visitei, que vende mais de R$1 milhão, tá? Que tem produtos expostos na prateleira, que ele não está correlacionado ao seu segmento, porque alguém falou para ele que aumentar demais o mix é bom, tá? E ele tá deixando faltar, por exemplo, um produto psicotrópico. Então, será que você, né, essa é a pergunta que fica, será que você atende de fato a função no qual você abre esse negócio todos os dias, a porta da sua farmácia todos os dias? Então, isso é importante a gente resgatar. Lembrando que no Brasil também, a gente tem vários modelos de conveniência que virou farmácia, tá? Mas não são replicáveis para a grande maioria das cidades do Brasil. Tiago, você falou Perdão, que... Leandro, a tosse aqui. Você falou que não dá para arrumar ponto ruim, óbvio. Mas tem farmácia que às vezes está num ponto ruim. E ela vai falar, então não tenho solução? Não Sempre tem solução. Não tem solução. Por agora, não. Pode ser que no futuro ela vire um estoque de alguém, tá? Não é para agora esse movimento. Mas pode ser que tem um modelo que já acontece, que é as farmácias menores a servir de estoque para algumas plataformas, tá? Não tem um modelo de rentabilidade. Esse modelo ainda não é rentável, nem para o dono da farmácia, nem para quem está na plataforma ainda. Pode ser que no futuro seja. Farmácia que você abriu porque a tia não estava conseguindo alugar o sobradinho da casa e te alugou, a chance da sua farmácia prosperar é muito pequena. Farmácia categoria destino, pós outras coisas, né? Que está relacionado ao centro, a algumas vias, enfim. Se você não tem essa praça, a chance de você ser, como é que eu posso dizer, referência para as pessoas é muito pequena, assim, sabe? Se a sua farmácia está escondida, você vai ficar limitado. E olha que legal. A farmácia que tem pouco fluxo de passantes na rua demanda dar muito mais desconto. Porque você tem que convencer que as pessoas vão até você. Isso sacrifica. Aí a tentação de... começa uma bola de neve, né? Sacrifica totalmente a margem para tentar salvar de alguma forma. Se o ponto é ruim, a gente tem ferramenta, né? Hoje tem várias ferramentas, a gente tem uma ferramenta maravilhosa lá, que não é no achismo, tem algumas ferramentas, eu acho que é isso, né? Molha o dedo, eu acho que vai para essa direção. Para ferramentas que de fato funcionam, tá? Você consegue ter uma dimensão da onde você deveria estar. Não economize no aluguel. Às vezes você vai no aluguel para 2, 3 mil reais mais barato. E para pagar 3 mil reais a mais de aluguel, você precisa vender em torno de 10, no máximo 12 mil reais a mais. Não economize no aluguel, porque senão você vai se frustrar, porque a venda não vai até você. As nossas farmácias têm que ir até o cliente. E conhecê-lo de verdade. De fato. Tá? Conhecer o entorno, conhecer ele. Exatamente. Não é fácil, mas eu andei conversando com gestores de farmácia, essa coisa do desconto, da promoção é realmente tentador, é uma reação tentadora. Exatamente. Mas as consequências, na maioria dos casos, né? E eu conversei com um gestor de farmácia que foi muito claro e enfático. Leandro, eu enchi minha loja de promoção, eu vi funcionário pressionado, colaborador que não rendeu, não produziu o que eu esperava, né? E o cliente não abraçou necessariamente a ideia, porque não era o que ele queria exatamente. Leandro, Exatamente. a precificação, ela por si só, é a estratégia mais preguiçosa que tem. Ela é parte de um... Exatamente. É extremamente perigosa, tá? Tanto é que os maiores players do nosso mercado são os que têm um preço mais ajustado, diria. Porque tá no lugar certo, com o mix certo,
tá fazendo o serviço que contribui de fato ali para a comunidade onde ele está inserido. Qual que adianta a promoção de um produto que você compra meia dúzia, atende a meia dúzia de pessoas e as outras pessoas que vão buscar a promoção não acham o produto? Eu tô voltando pro começo, né? Mas, Defina um propósito, né? Isso. Defina quem você é, se posicione de fato como você tem que ser, e aí... Nas mentorias a gente fala isso, sobre as ordens, porque olha que legal, você precisa dar notas para cada atributo desse e depois, como é que eu posso dizer? Ordená-las de quais são as mais importantes. Sim. Tá? E atendimento, como é algo que está cada vez mais se comoditizando, porque antigamente era muito diferencial um atendimento extremamente, né, diferente. Como ele é meio que commodity, um bom atendimento, vamos falar assim, né? A gente não é maltratado, enfim. Ele é meio que padrão e aí ele cai nessa ordem, tá? Então, aonde o atributo do que o cliente consumidor escolhe tem mudado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se todas as farmácias têm um preço parecido, eu vou naquela que é mais perto da minha casa. Se todas as farmácias têm um mix parecido, eu vou naquela que me atende melhor. Então precisa correlacionar aquilo que faz a diferença. Mas o São João aqui sempre comprou da gente, nunca abandonou e tal. Se ele achar R$2 mais barato, pode ser que ele vá para sua farmácia. E para fazer com que a sua farmácia seja eficiente, precificar bem, né, que é vender relativamente mais barato que as demais, você precisa de eficiência. Tem um fator onde a gente calcula a venda por colaborador e a venda por metro quadrado e faz um indicador. Isso é extremamente assertivo. Fala assim, cara, da capacidade produtiva da sua farmácia, você está ocupando 40%. Ou seja, você poderia praticamente dobrar o faturamento da sua loja se você fizer isso. Então isso vai clareando, né, as possibilidades. Sem aquela necessidade de... até a correção aqui, Leandro, mas sem aquela necessidade de uma imersão onde que vende uma capa do Batman na sexta-feira e você pula na segunda-feira e aí você não consegue fazer nada com aquilo, tá frustrando muito o empresário, que o empresário vai lá, tipo, não aquilo não condiz com a realidade dele, e aí ele tem um desafio de corrigir na segunda, né, porque ele quer sair na segunda demitindo as pessoas. Às vezes o problema tá muito mais linkado de como ele cuida do negócio, até para que você tenha bons colaboradores na farmácia, você também precisa ter um mínimo viável interessante para que as pessoas possam trabalhar com você. E as pessoas estão podendo escolher onde que trabalham, principalmente o balconista, que é bom. Então, esses fatores eles precisam ser tratados, mudar um pouco a direção. Mas o que é legal, Cláudia, né, que a gente traz aqui a tempestade, a gente precisa trazer como que a gente cuida disso depois. Tá? Até hoje... assim, com um pouco mais... Só a Hipersaúde tem mais de 15 anos. Eu tô desde os 14 nesse segmento, tá? Então tem um bom tempo. Já tem mais de 20 anos. Eu vi pouquíssimas vezes farmácia que elas não conseguiam mudar. Assim. E tá muito mais correlacionada à capacidade intelectual do proprietário do que qualquer outra coisa. Às vezes o que falta é só ele acreditar mesmo, assim, sabe? Mas quando você mostra um caminho para ele, que é o que a gente faz na mentoria... Quando você mostra um caminho para ele, ele vê que é possível e muda a realidade do jogo, independente do concorrente que ele tem lá no mercado onde ele está inserido. Então fica a dica para nossa audiência, procure ajuda. Obviamente você tem que entender o que você é, o seu posicionamento, mas sem uma ajuda profissional, de um perito, de um especialista, o trabalho tende a ser muito mais hercúleo aí, né? Mas, Thiago, a gente poderia discorrer muito mais tempo aqui para dar toques aí para nossa audiência, mas eu acho que vamos ter mentorias gratuitas. O Thiago reservou a agenda para conversar com você, ouvir suas angústias e entender onde você precisa chegar. Thiagão, obrigado mais uma vez, meu caro. Perfeito, É isso. obrigado. Tudo de bom. Obrigado, viu, querida? Obrigada, Thiago. Gente, olha, temos aqui uns presentinhos. Obrigado. Sim, Você, boas leituras, tá? boas Obrigado. leituras. Né? Legal. Orientação, sempre, tá? Parabenizar vocês, Paulo, todo o time. Tá muito legal. Eu vejo o canal não só pela importância e relevância das informações, mas esse compromisso sério com a farmácia independente. Estava falando com o Leandro ali fora, eu preocupo muito com isso, tá? Imagina, a gente tem 80 mil farmácias no nosso segmento. Obviamente, muitas prosperam muito, né? Mas tem muitas farmácias próximas à linha da sobrevivência. Isso deve empregar mais de 1 milhão de pessoas no nosso segmento.
E o trabalho que vocês fazem é extremamente relevante de ajudar essas farmácias. Vocês não sabem. Obviamente deve chegar até vocês, mas vocês não sabem o trabalho, a função pública que vocês fazem é extremamente importante para que essas farmácias possam mudar a realidade, tá? Obrigado de coração, não só pelas nossas, mas por todas as farmácias independentes do nosso país. É isso mesmo, meu cara. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Obrigada. gente. Valeu.